cadê a oração subordinada adjetiva? Ela foi retirada. Por quê? Porque ela não faz falta. Exatamente. Por isso que em algumas literaturas você encontra a informação de que ela tem valor de aposto. Valor de aposto. É um termo acessório. E o que eu disse para vocês na aula passada também, toda oração subordinada tem uma oração principal. Para saber quem é a oração principal da oração subordinada adjetiva, retire a adjetiva. O que sobrar será a oração principal. Então vejam que aqui, ó, para este contexto, nós trabalhamos regência, pronome relativo, oração subordinada adjetiva, tudo interligado. Por quê? Porque eu posso associar uma preposição, que é a regência que estamos a estudar, com o pronome relativo. Mas, a partir do momento em que encontro um pronome relativo, eu encontro a oração subordinada adjetivo. As ideias estão interligadas. Com essas informações, página 84, questão 1. Página 84, questão 1. Açúcar e mel por cima, não é isso essa questão aí? E foi, ó, do TRE de Minas Gerais, com a banca FCC. Vamos lá? Olha aí, para quem não conseguiu contemplar a questão mamão com açúcar e mel por cima, tá fácil o nível dela. Apesar de ser de um tribunal, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, banca FCC, como vocês vão encontrar aí. Então vejamos aqui. Qual é o primeiro passo? Colocar o PR. Liberdades, substantivo, se, pronome. Certo? Então, eu coloco um anafórico ou um catafórico? Sempre que for anafórico, eu começo pela palavrinha que. No lugar deste que, eu poderia colocar o quê? As liberdades, as quais. Não é isto? E agora eu vou buscar o quê? Regência. Se encontrarmos preposição, pegaremos e colocaremos aqui, antes do pronome relativo. As liberdades que se refere, opa, já vimos hoje. Já vimos hoje que quem se refere a. Se usar o que fica, a que. Atenção! Atenção! Aqui eu já tenho as. Vou colocar um A aqui na frente. Vou fazer a fusão. Se usar as quais, fica o quê? As quais com o acento grave. Aí você já armazena uma informação de que podemos empregar o acento grave com os pronomes com os pronomes relativos. Os pronomes relativos a qual, as quais, eles admitem fusão com a preposição. A ideia foi esta aqui, ó. Mais uma vez, para quem ficou meio aéreo. No lugar deste que, eu posso colocar também o quê? Olha lá, no lugar do que eu posso colocar? As quais. Para saber se este que é um pronome relativo no texto, eu vou ler de qual forma? As liberdades, as quais. Não é isto? Vou buscar a regência. Quem se refere, se refere? Vou pegar o A e colocar aqui antes, ó. Opa, opa. A mais as. Acento grave. Fusão, né? Ocorrência de crase.
Então, nós podemos aqui utilizar ou empregar. Podemos empregar tanto o a que. Podemos empregar tanto o a que como o as quais. Lembrando que para usar o as quais, acento grave, porque vamos fazer esta fusão aqui. Direitos se ocupa. Direitos. Nesse caso aí, liberdade teria que ser as quais. Oi? Eu posso usar tanto o a que, como eu posso usar o as quais. Mas ele é anafórico e anaforicamente liberdade, está no plural. Sim, por isso que eu posso usar o as quais. O que não pode ser empregado como pronome relativo? Tanto que você pode encontrar uma questão que diga: o elemento sublinhado na linha 12 do texto, aí no texto você encontra o a que. As liberdades a que se refere o deputado, certo? Pode ser substituído o elemento sublinhado por as quais, com este acento grave aqui, preservando o sentido e a correção gramatical. Corretíssimo. Exatamente. Tanto a que como as quais. Para este plural, porque liberdade não está no plural, aí eu vou usar o as quais. Eu acho que você está tentando aí questionar por que a palavrinha que, né? E não as quais. O que nós vimos na aula passada, que o que, ele pode ser um pronome relativo. Como é que eu vou saber que o que é um pronome relativo? Eu tento substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, seria facultativo você empregar tanto as liberdades a que, quanto as liberdades as quais. Ok? Porque a palavrinha aqui ali está com essa função de retomar. No texto ou na questão, a questão até poderia perguntar a que elemento ele se refere no texto ou a função sintática dele. A função sintática do pronome relativo que. Certo? Então, as duas estariam gramaticalmente corretas. É o que vai acontecer aqui, ó. Direitos se ocupa. Direitos, substantivo se pronome. Posso colocar o catafórico? Só o anafórico. Sempre que for anafórico, ideia anafórica, eu começo pela palavrinha que. Começo pela palavrinha que. No lugar deste que, eu poderia colocar o que agora? Direitos. Os quais. Os quais. Agora eu vou ver se eu encontro regência. Se encontrar regência, pegaremos a preposição e a colocaremos aqui. Direitos que se ocupa a Constituição. Opa! Quem se ocupa de algo, de alguma coisa, neste contexto aqui da questão aí quando fala a Constituição. Não é isso? As liberdades a que se refere o autor do texto dizem respeito a direitos a que se ocupa a nossa Constituição. De que se ocupa a nossa Constituição? A nossa Constituição se ocupa de alguns direitos, certo? Então, rege a preposição de. Pegaremos a preposição de mais uma vez. Se ocupa de algo. No caso dos direitos. Pega a preposição de, se usar o quê? De que. Se usar os quais, você coloca o de aqui antes, né? De mais os dos quais. As duas construções estão gramaticalmente corretas. Por isso que você encontra, né, em algumas alternativas, ó. Só encontra o que mesmo, né? Mas aí na letra E, por exemplo, ó, você encontra os quais. Você já encontra aos quais na letra E. Qual a melhor resposta para a alternativa? Para a questão, alternativa A, né? A que e de que. Olha aí. A que e de que. Porque o da Constituição aí está nesse sentido de posse dela. E não numa ideia locativa. Porque geralmente a preposição em ela é empregada com a ideia locativa. Então, por isso que eu não pedi aqui regência com preposição em. Né? Se ocupa em nossa Constituição. Se
de que se ocupa, né, da nossa Constituição. Porque quem se ocupa de alguma coisa. De quê? Dos quais seria mais que a de posse, né? Dos quais. Daria mais essa contextualização de posse. E essa ideia de posse, ela não fica implícita. Não fica implícita com o quê? Porque você sabe que este que é um pronome relativo. Ele vai retomar direitos. Como é que você vai saber que este que é um pronome relativo? Porque você vai poder substituir por dos quais. Direitos de que é direitos dos quais. Ok, pessoal? Então, cuidado, certo? Mais uma vez com aquelas questões que vão pedir para substituir, afirmando que preserva a correção gramatical. Eu poderia utilizar tanto de que como dos quais. Estaria gramaticalmente correto. Questão 2. Misericórdia. Uma das piores bancas, certo? Quem é concurseiro sabe, o nível é altíssimo, né? A linguagem não é uma linguagem tão simples. ESAF, muito bem. Danadinha essa ESAF, viu, gente? Mas vamos dar aí voadora na ESAF. Não é não? Não é não, pessoa feliz? Poxa, sinto aquela inveja branca da sua felicidade. Menino. Para cada lacuna abaixo, ó, técnico administrativo, gente, atenção. Vocês que vão fazer aí técnico judiciário, mesma coisa. Para cada lacuna abaixo são propostas duas formas de preenchimento. Assinale a opção em que as duas propostas complementam de maneira coerente e gramaticalmente correta o texto. Então, Victor, ó, essa ideia aqui, ó. Eu vou assinalar a alternativa onde as duas formas completam gramaticalmente o meu espaço aí no texto. O Brasil está assumindo papel. Aí eu encontro letra A, né? Na letra A entra na, entra da. Ele assume o papel na liderança, no fornecimento de energia de fonte renovável, ou ele assume o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável? Ele assume na liderança, no fornecimento, ou ele assume da liderança o papel da liderança no fornecimento? Exatamente. O aluno que pegou aí o contexto, ele vai observar que se ele empregar o na, logo após ele encontra no. E o que foi dito agora há pouco? Geralmente a preposição em, ela vai dar uma ideia locativa. Então, construir aí dois adjuntos adverbiais de lugar numa sequência para uma informação, não, ficaria incoerente. Por isso que a questão também fala em coerência. Agora, eu tenho que assinalar a alternativa onde as duas podem ser empregadas, preservando o sentido e a correção gramatical. Sem contar na coerência. Vejam como eu vou ler para vocês. O Brasil está assumindo papel na liderança no fornecimento. Está coerente? O Brasil está assumindo papel na liderança no fornecimento, ou o Brasil está assumindo papel da liderança no fornecimento? Ele está assumindo o papel da, porque ele assume o papel de líder. Assume o papel de líder, de liderança, não assume o papel no líder, na liderança.
O Brasil está assumindo o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável. Vai para a letra B agora. Como ou para? E aí, eu vou colocar como, vou colocar para ou eu posso colocar os dois? Vamos ver. Como o álcool ou para o álcool? Como o álcool vai dar ideia comparativa, né? Para o álcool vai dar uma ideia de finalidade. Então, eu já encontro incoerência. Certo? Para esse tipo de questão, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: você lê substituindo o que a alternativa está propondo. Aí você vai observar se fica coerente ou não. Olha aí. O Brasil está assumindo o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável. Como o álcool para o álcool? Vocês colocariam como ou vocês colocariam para? Como? O Brasil está assumindo o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável. Para o álcool. Para qual fonte? Para qual fonte de energia? Álcool. Não é como qual fonte de energia. Olha aí. Chamou por isso a atenção do mundo desenvolvido. Aí, ó, eu tenho com e sem acento grave. Parou. Simples. Lembram lá aquele macete de fazer as perguntas? Chamou, banquinha miserável, colocou um por isso, para dificultar a sua análise. Banquinha miserável. Colocou um por isso aqui só para atrapalhar a sua análise. Aí você faz isso. Na minha prova, se encontrar algo entre vírgulas e a questão não trabalhar a pontuação, eu retiro que não vai fazer falta. Chamou, aí você vem para aquele macete de fazer a pergunta depois, ó. Ele é um termo ali conclusivo, certo? Ele está dando essa ideia de conclusão, está entre vírgulas. O lugar seria entre duas orações, para dar essa ideia de conclusão. Se ele está entre vírgulas, neste caso aqui, ele está deslocado, ok. Se eu encontro algo entre vírgulas, para saber se as vírgulas estão corretas, eu tento ler sem aquilo. Se for possível, ler sem aquilo, as vírgulas estão corretas. Foi o que aconteceu aqui, eu tirei. Não fez falta. Agora parou. Regência do verbo chamar. Anota aí, que lá vem babado. Eu poderia trabalhar, para adiantar a resposta da questão, só a expressão chamou a atenção, certo? Porque chamou a atenção com acento grave é repreender. O professor chamou a atenção do aluno. O professor repreendeu o aluno. Chamou a atenção sem o acento grave é fazer-se notado. No nosso dia a dia, nós não encontramos muitas pessoas que dizem: fulano gosta de chamar a atenção, gosta de aparecer, vulgarmente falando, né? Não encontramos? Então, a expressão chamar a atenção nesse sentido de aparecer, de fazer ser notado, é sem um acento grave. Então, ó, para todos os efeitos, como eu estou falando, eu poderia antecipar aí a resposta aqui. Eu posso usar chamou a atenção sem o acento grave e chamou a atenção com o acento grave para ficar coerente aí nessa questão? Não. Né? Ou eu vou usar com o acento grave para o sentido de repreender, ou eu vou usar sem o acento grave para o sentido de ser notado. Ok? Entenderam? Ficou claro?
Chamou a atenção, chamar a atenção. Chamar a atenção com acento grave é repreender. Chamar a atenção sem o acento grave é fazer ser notado. Então, vejam aí no contexto se o Brasil ele fez questão de ser notado ou se o Brasil fez questão de repreender. O Brasil está assumindo o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável para o álcool. Chamou a atenção do mundo desenvolvido. Opa, ele repreendeu ou ele fez questão de ser notado? Então entra aí o que? Chamou a atenção sem o acento grave. Porque se você colocar o acento grave, vai ficar com o sentido de repreender. Agora vamos à regência do verbo chamar. Ok? O verbo chamar pode ser empregado no sentido de qualificar. Parou, presta atenção. Parou, presta atenção. Se você encontrar o verbo chamar no sentido de qualificar, caracterizar, vulgarmente falando para que você compreenda melhor, apelidar, né? Por nome, usar pseudônimos, certo? Vai apelidar, vai dar qualidade, vai qualificar. Se você encontrar o verbo chamar na sua prova com esse sentido, independente do que esteja escrito ali, marque como correto. E eu assumo a responsabilidade, olha só. Misericórdia. Por que, Caê? Parou, presta atenção. Porque o verbo chamar nesse sentido de qualificar, de atribuir qualidade, de apelidar vulgarmente falando, admite, estas 4 construções. Admite objeto direto e predicativo com preposição, como admite objeto direto e predicativo sem preposição. Admite objeto indireto e predicativo com preposição, ou admite objeto indireto e predicativo sem preposição. As 4 construções estão gramaticalmente corretas. Então, se torna aqui uma casquinha de banana para o candidato que não absorve essa informação. Por quê? Vamos supor que lá no texto o aluno encontra: chamei-lhe tolo. Aí vem uma banca da vida. O elemento sublinhado no texto pode ser substituído por o, preservando a correção gramatical. Certo ou errado aqui? Certíssimo. Mas, aquele aluno que rotula lhe é objeto indireto, o é objeto direto, ele vai errar. Porque ele não está levando em consideração aqui a regência do verbo chamar. Por isso que eu afirmo. Encontrou o verbo chamar na prova com esse sentido de dar qualidade, qualificar, atribuir informação, vulgarmente falando, apelidar, pode dizer que está correto. O OD, ele admite OD, admite OI. Mas nós podemos empregar ainda, no sentido de convocar. No sentido de convocar é VTD. O governador chamou a reserva técnica. O governador chamou a reserva técnica. Aí a banca faz isso aqui, Coloca aqui um acento grave.
Errado. Por quê? Porque não tem regência. Porque o verbo chamar no sentido de convocar, ele é o quê? VTD. Então, sem o acento grave. Nesse sentido, ele vai ser VTI com a preposição por. A sua variante pelo. Pelo ou pela e as flexões. Na hora do desespero, chame por mim. Na hora do desespero, chame por Deus. Na hora do desespero, o desespero era tanto que chamou até pelo diabo. Ok? Então, o verbo chamar nesse sentido de apelar, de pedir socorro, ele vai reger estas preposições aqui, ó. Você pode pensar por e as flexões do por, né? As derivações, as formas combinadas do por. Pelo, pela, pelos, pelas. E por fim, como vimos aí na questão agora, essa ideia de chamar a atenção, que é o sentido de repreender. Nesse sentido de repreender, é VTI com a preposição a. Chamar, como está aí para a questão, a atenção. É repreender. Diferente de chamar a atenção sem o acento grave, que é ser notado. Pelo contexto aí da questão, nós vimos que o Brasil ele faz questão de ser notado no cenário mundial, certo? Perguntas que façam agora ou façam agora. Ok, gosto assim. Na sequência, para depois copia, eu vou deixar aqui. Vamos encerrar logo a questão. O Brasil está assumindo o papel da liderança no fornecimento de energia de fonte renovável para o álcool. Chamou, por isso, a atenção do mundo desenvolvido e a países negociando a compra de produto nacional. Problemas como o do preço interno devem ser administrados com responsabilidade para não corrermos o risco de perder a oportunidade rara de fixar papel preponderante para fixar papel preponderante. Opa. Não corrermos o risco de perder a oportunidade rara. Para quê? Para fixar papel preponderante. De quê? De fixar papel preponderante. Aí na alternativa D, cabe tanto de quanto para. E você só chegou a essa conclusão através do contexto. Vou ler mais uma vez. Devem ser administrados com responsabilidade para não corrermos o risco de perder a oportunidade rara para fixar o papel preponderante ou a oportunidade rara de fixar papel preponderante. Admite-se as duas preposições de forma coerente. Fixar o papel preponderante já vai para a alternativa E aí, gente. Fixar papel preponderante em setor essencial como o energético ou fixar papel preponderante pelo setor essencial como o energético. Pelo setor. Vamos ver se é o EN, que seria... Se fosse o EN, seria nu, né? O risco de perder a oportunidade rara para fixar papel preponderante em setor essencial como o energético. Em fixar
para fixar papel preponderante pelo setor essencial como energético. Em preposição em, que seria naquele setor que é o setor energético. Então, resposta letra D de dado, ok? Onde vocês passaram o carnaval passado? Alma Viva, ótimo, estude. Tá vendo? Não estudou Alma Viva. Certo? Então, o que acontece? Parou, preste atenção. Por que eu perguntei onde vocês passaram o carnaval ano passado? Porque começou no carnaval do ano passado. Crase. A Crase estava lá no Jaraguá comigo, né? Bêbada, 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 completamente embriagada. Jogada, drogada e prostituída. Do nada, a Crase olhou assim e eu com toda a preocupação, né? Na verdade, com a PrEP. Com toda a preocupação na PrEP, PrEP olhou assim para um lado. Ah, quem PrEP viu? 1,85 m. Qual a sua altura? Vou abrir uma exceção. 1,85 m, sarado, né? Carnaval a gente encontra cada coisa, né? Tava sem camisa, tanquinho, shortinho bem curtinho. Quem era? Artigo. Artigo. PrEP ficou louca. Louca, louca, louca. Eu disse, conheço. Foi meu aluno. Pra que eu fui dizer isso? PrEP insistiu, passou a noite toda pedindo para que eu apresentasse artigo. Acabei apresentando o PrEP ao artigo. Na folia de carnaval foi naquela mesma noite. Entendeu, né? Naquela mesma noite. Folia de carnaval, separaram. 9 meses depois, nasceu uma linda menina chamada Crase. Os dois se reencontraram e os 3 viveram felizes até hoje. Ou vivem, né? Felizes até hoje. Tudo certo. Então, pessoal, Crase nada mais é do que a fusão, a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Certo? A mais A na matemática, 2 As. Na nossa língua portuguesa, na nossa gramática, vamos fazer essa fusão e termos a crase. O nome do acento não é crase, o nome do acento é acento grave. Agora, se eu perguntar a vocês, podemos afirmar que crase é a fusão de 2 vogais. Certo ou errado? Certo ou errado? Muito bem, certíssimo. Então, quer dizer que se esta pergunta estivesse no concurso, vocês errariam. Pessoal, quem já vem trabalhando comigo sabe que às vezes eu fico até taxativo, né? Me torno chato. Não rotule, não rotule, não rotule. Quando você diz que crase é preposição mais artigo, você está em morfologia. O reconhecimento morfológico que você faz entre preposição e artigo é morfologia. A é o quê? Vogal. A é o quê? A fusão de 2 vogais, de mesmo som. E isso já caiu em concurso público. Esta afirmação já caiu, sim, em concurso público e foi pelo SEBRASP, foi o SESP. Foi uma rasteira em muita gente. Por quê? Porque rotulou-se que crase é a fusão da preposição a mais o artigo definido feminino a. E o aluno esqueceu que na análise fonêmica, a é vogal, a é vogal. A fusão de 2 vogais de mesmo som. Ok? Para concurso público, o que vocês devem levar? Onde não, em hipótese alguma, ocorre crase. Certo? Vamos lá. Antes de verbos. Por que, Caie?
Porque verbo é uma palavra masculina. Edivânia anotou? Porque verbo é uma palavra masculina. Só que nós vamos encontrar aí uma observação. Certo, gente? Se antes da palavra masculina, tá em aula! Se antes da palavra masculina encontrarmos subentendida a expressão a moda de ou a maneira de, o uso do acento grave ele será livre. Então vamos lá. Antes de verbos não ocorre crase. Antes de palavras masculinas, entre palavras repetidas ou vocábulos repetidos, antes de pronomes, vamos encontrar sempre observações aqui, viu, gente? Antes das palavras casa, terra, distância. Mas vamos encontrar aí as observações, ok? Então vejamos aqui as primeiras observações. Antes de verbo você pode rotular, ok? É regra. Não ocorre crase antes de verbos. Antes de palavras masculinas. Qual a observação? Ela usa ou usava sapatos a Luís XV. Parou. Veja que encontramos subentendida a expressão a moda de. A moda de é uma expressão adverbial feminina. E nas expressões adverbiais femininas, o emprego do acento grave vai ser obrigatório. Lembrando que crase tira ambiguidade. Ele cheira a cola. Ele cheira a cola. Crase tira a ambiguidade. Crase tira esse duplo sentido. Sem um acento grave, cheira o quê? A cola. Ele pegou e sorveu, inalou a cola. Cheira a cola, ele está exalando o cheiro de cola. Certo? Então, cuidado, porque em alguns contextos o acento grave vai mudar completamente o sentido do enunciado. Cuidado também, pessoal, que algumas vezes a noite está fria. Algumas pessoas confundem a noite como sujeito com a noite, expressão adverbial feminina de tempo. Aqui nós vamos encontrar o que está frio. À noite, temos o sujeito. E prestem atenção, não ocorre crase no sujeito. O sujeito, ele jamais vai ser formado, ele jamais vai ser constituído com um acento grave. Mas se eu coloco aqui, à noite, sairemos, veja que à noite é a expressão adverbial feminina. Quando a banca é boazinha, ela coloca uma vírgula aqui. Aí você já vai saber que à noite não pode ser sujeito, por quê? Porque não separamos o sujeito do predicado. Mas, quando a banca é carrasca, não coloca vírgula. Porque esta vírgula aqui é facultativa. A vírgula sendo facultativa, a banca não vai colocar, a banca carrasca não vai colocar, que é para dificultar. Não é isso? Mas pelo contexto à noite sairemos,
O sujeito aqui é elíptico. É implícito, é desinencial, muito bem, é o sujeito nós sairemos. A noite está indicando o quê? Tempo. Então, a noite aqui passa a ser uma expressão adverbial feminina e receberia o acento grave, ok? Então, voltando aqui, antes de um substantivo masculino, ocorrerá crase, ocorrerá o emprego do acento grave, caso encontremos subentendida a expressão a moda de. E o que vai justificar o emprego do acento grave na expressão a moda de? É uma expressão adverbial feminina, como à noite, à tarde, às vezes, à toa, à medida que, à proporção que, à direita, à esquerda. Vejam que à direita e à esquerda, por exemplo, dependendo do contexto, não ocorre o acento grave. Eu poderia dizer o seguinte: a direita está comemorando, ou está a comemorar. A direita está a comemorar. Veja que direita aí tem o sentido de quê? Partido político, né? Mas, quando você chegar na próxima, no próximo quarteirão, vire à direita. Esse virar à direita já teria o acento grave, que formaria a expressão adverbial feminina. Ok? Muito cuidado nessa análise do acento grave, porque com o acento tem um sentido, sem o acento altera o sentido. Fica gramaticalmente correto? Fica. Agora o sentido ele vai ser alterado. Nós vimos, no primeiro momento, o chamar, né? Chamar a atenção. Chamar a atenção com o acento grave é repreender. Chamar a atenção sem o acento grave é o quê? Fazer ser notado.